Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Nessa quarta-feira, 17 horas, estamos aqui para conversar a respeito de um dos processos mais longos da história do Brasil. Aliás, o mais longo da história do Brasil. Eu quero agradecer aos amigos e às amigas que estão aqui nos assistindo. Obrigado por tudo. Eu fiquei bastante tempo afastado das lives, porque afinal as aulas de graduação retomaram aqui no Largo São Francisco. Vocês podem ver aqui, ó, vou virar a câmera para vocês olharem. Da minha janela, ó, a faculdade está aqui. As aulas são virtuais, evidentemente, não são mais aulas presenciais. As aulas voltaram e eu também tive muitos artigos para escrever. Para vocês terem uma ideia, eu, nesse tempo de pandemia, no total, entre artigos em coautoria, que foram 3, e artigos só meus, eu devo ter escrito uns 16, 17 artigos. Esses artigos da pandemia vão gerar... Eu já te falo da gravata, Pardal. Esses artigos da pandemia vão gerar um livro que eu vou produzir reunindo todos os meus pensamentos sobre a pandemia. E essa semana, finalmente, eu vou relançar no modo de e-book o nosso livro da Prescrição da Decadência. Você gostou, Dani, da vista? Quando estiver em São Paulo, fazemos uma live juntos aqui do escritório só para ter a vista do Largo São Francisco, Daniele. E então eu vou, esse ano, agora, relançar a Prescrição e Decadência por e-book. Vou fazer essa síntese com todo o meu pensamento pandêmico e vou também ter, então, um livro com compilação desses meus artigos elaborados na pandemia. E eu também acabei pegando um monte de artigos, um monte de pareceres, então eu estou liquidando a minha mesa. Aliás, vou até mostrar para vocês, que vocês já são amigos de velha data, que a situação assim não está exatamente das mais organizadas aqui na minha sala. Aliás, se vocês podem dar uma olhadinha, sofá, tá tudo um pouco assim, vamos dizer, desorganizado. E aqui ao fundo, nós temos o Ricardo III, que tem relação direta com a minha gravata, porque afinal, essa gravata é uma gravata com a rosa branca de York, da família, evidentemente, dos York na Guerra das Duas Rosas, ou na Guerra das Rosas, porque foram mais guerras do que duas, e, na verdade, caótico, Cairala, se você viesse arrumar, você me ajudaria, ao invés de reclamar. E essa gravata eu comprei lá em York, uma homenagem à família derrotada na guerra pelos primos Lancaster. Vamos ver se o Gabriel já está por aqui. Vamos ver se ele já está por aqui. Porque acho que o Gabriel não entrou ainda. Eu gosto dessa gravata também, viu? Eu gosto dessa gravata. Não, o Gabriel não me respondeu nada. Deixa eu esperar ele entrar. Bom, o tema que nos traz aqui nessa data de hoje é discutir um pouco do chamado Palácio Guanabara, que eu... Não, Coração de Leão é bem antes, João. Coração de Leão é 1189 e 1199. O Ricardo III, eu já estou em 1385 na Batalha de Bosworth Field. Agora o Gabriel entrou. Gabriel, vê se você pede aí para participar da live. Tem uma tecla que você aperta e eu já te aceito. E o tema que nos traz aqui, então, nessa tarde de hoje, nesse tempo que eu brinco de dies irae, porque nós estamos... Acho que o Gabriel não consegue entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Que nós estamos aqui nessa correria toda pandêmica. Vamos chamar o Gabriel. Vamos chamar o Gabriel. Um minutinho só. Nessa correria pandêmica, tem uma vantagem que a gente acaba produzindo mais do que conseguiria produzir se não fosse a pandemia, por conta do grande tempo que a gente tem livre, sem... Vamos ver se eu acho o Gabriel aqui. Pronto, Gabriel, mandei convite. Então, o que nos traz aqui nessa tarde de hoje é conversarmos um pouco sobre o Palácio Guanabara, o Palácio Isabel, e um pouco da história do Brasil, do que aconteceu, porque essa semana o Palácio Guanabara voltou a entrar na mídia, o Palácio Guanabara voltou a estar em evidência por conta de uma orientação da imprensa, que eu quero confirmar com o Gabriel se é verdadeiro ou não, que o processo teria finalmente terminado nas mãos do Supremo Tribunal Federal. A minha história com o Palácio Guanabara, ela começa quando eu fui consultado, a história nossa de Portugal ligadas, quando eu fui consultado pelo Gabriel de Orleans e Bragança. Ele evidentemente é descendente direto da princesa Isabel e do Conde de,
para fazer um parecer estudando um pouco da natureza jurídica do Palácio Guanabara. Essa questão remonta primeiro... Peraí, deixa eu... Então, essa história remonta um pouco da própria história do Brasil. Não nos esqueçamos que, em 1808, Dom João VI, como príncipe regente, afinal a rainha era sua mãe, Dona Maria I, com medo dos franceses, porque afinal a Espanha já tinha sido ocupada pelas tropas de Napoleão, o rei Dom Carlos e seu filho estavam presos nas mãos de Napoleão. Em 1808, então, Dom João VI, depois de alguma hesitação e alguma dúvida, resolve voltar, fugir, ir embora da colônia, da metrópole e ocupar a colônia. Essa decisão dele é uma decisão extremamente corajosa. Por isso que eu não gosto do termo fugir, porque ele, na verdade, foi um grande estrategista. Ele percebeu que a continuidade da coroa e a continuidade da sua vida, da coroa e da dinastia, dependia de uma atitude radical. Então, Dom João VI, como regente, embarca lá no Tejo, em Lisboa, e, escoltado pelas forças inglesas, cruza o Atlântico e chega no Brasil. Eu, por muito tempo, pensei que isso fosse um ato de covardia e de abandono do reino. Mas, na verdade, o ato é de extrema coragem e competência, porque Dom João percebeu que ele, saindo de Portugal, ele podia salvar Portugal e salvar a coroa. Foi o que aconteceu, porque afinal Napoleão estava tomando o espaço da Europa como um todo. Ele chega aqui no Brasil em 1808, e aqui ele já vem com a Dona Carlota Joaquina, a mulher dele, que era filha de Dom Carlos da Espanha, irmão de Dom Fernando, o príncipe herdeiro. E o que acontece então? Ele fica de 1808 até 1821, se não me engano, essa data eu não tenho certeza, porque daí ele volta para Portugal, chamado pelas cortes para governar. O fato é que fica aqui como regente do Brasil o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, que é Dom Pedro IV em Portugal e Dom Pedro I no Brasil, e ele fica aqui até a chamada independência, ocorrida em 7 de setembro de 1822, na qualidade de potenciário representante da coroa portuguesa. A partir de 1822, com a independência, então, Dom Pedro I agora é finalmente do Brasil. Dom Pedro I tem uma vida curta, razoavelmente curta. Ele não chega a 36 anos de vida, mas uma vida muito intensa, porque Dom Pedro I ele abdica a coroa brasileira para o seu filho, Dom Pedro II. Ele acaba também abdicando a coroa portuguesa para sua filha, a Dona Maria da Glória. Então era um homem predestinado a 2 coroas e acabou sem nenhuma, mas por amor às 2 pátrias, porque os brasileiros acabavam desconfiando que Dom Pedro fosse... o Gabriel, você está tentando entrar pelo Wi-Fi, tira e põe no 4G. Pelo Wi-Fi é complicadíssimo fazer live. Vai para o 4G. Deixa eu avisar o Gabriel aqui, só um minutinho. Ele para o 4G que fica mais fácil. Então, ele é o homem, Dom Pedro I, Pedro IV de Portugal, aquele Pedro de Portugal da história de Inês Pereira, que ele tira a Inês do túmulo e faz o beijamão, esse é o Pedro I de Portugal, tá certo? Mas é da primeira dinastia, da dinastia dos Borgonha. Esse Pedro é o Pedro IV de Portugal e primeiro do Brasil. E ele, por amor a Portugal e por amor ao Brasil, ele abre mão das 2 coroas e acaba sem nenhuma delas. A sua filha Maria da Glória fica com a coroa portuguesa, que depois se casa com Dom Fernando, e o seu filho, Dom Pedro II, fica com a coroa brasileira. Bom, o resultado prático disso é que, evidentemente, o Brasil independente em 1824, ainda sob a batuta do rei imperador Dom Pedro I, busca, então, uma independência jurídica. E deixa eu explicar o que significa uma independência jurídica. Oi, Gabriel, estamos juntos, Gabriel. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Simão? Boa tarde a todos. Sempre os percalços de iniciarmos as lives que depois fluem muito bem. Uma alegria estar aqui com o Gabriel. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o Gabriel, só deixa eu avançar um pouquinho na história do Brasil para chegarmos na independência jurídica.
E o Brasil, então, tem uma independência política, com o Grito do Ipiranga, e a jurídica com uma nova Constituição, que é de 1824, que é da lavra da cabeça de Dom Pedro IV, aqui Dom Pedro I. O resultado prático disso é que o Brasil tinha também uma outra decisão a tomar, que é uma decisão interessante, se o Brasil seguiria ou não com a língua portuguesa. Dom Pedro chegou até a pensar em abolir a língua portuguesa e adotar uma língua franca, que era um misto de tupi e guarani, com português. E não segue essa teoria, porque, na verdade, não havia uma gramática dessa língua nova. Então, nós continuamos falando português por obra e graça de Dom Pedro I, que resolveu não abandonar o idioma. E a Constituição vem em 1824, Dom Pedro casa com a imperatriz, Dona Leopoldina, austríaca, neta de Maria Teresa da Áustria, e tem seus filhos, sendo que o varão, Dom Pedro II, e as irmãs. Gabriel, eu contextualizei nesses 10 minutinhos um pouquinho da chegada de Dom João VI, a saída de Portugal, depois Dom João VI é convocado pelas cortes e volta a Lisboa, deixa o seu filho aqui como representante, vem a independência em 1822 e a coroa vai passar na sequência para Dom Pedro II, que ainda era menor, tem aquela história das regências, mas isso não vem ao caso, porque também isso aqui não é uma aula de história do Brasil, isso aqui é uma síntese para a gente chegar no Palácio Guanabara. Então eu queria agradecer ao Gabriel pela gentileza de me convidar para essa live. E eu tenho que dizer para vocês que o Gabriel foi um amigo que eu ganhei em 2019, por obras do acaso. O amigo comum, professor Satiro, nos apresentou formalmente, apesar de eu já conhecer o Gabriel anteriormente, por causa de um evento social. Mas assim, não tínhamos conversado ainda. E o doutor Satiro, nosso querido amigo, nos apresentou formalmente. Tivemos um jantar, depois do jantar, um uísque, e depois do uísque, a amizade. Então, eu fico muito grato, Gabriel, de estar falando com você nessa tarde de hoje, sobre um tema que eu sei que ele é muito caro, afinal você é descendente direto da princesa Isabel e do Conde D, e para mim, que depois eu vou contar exatamente como é que eu entrei na jogada, no assunto, no tema do Palácio Guanabara. Obrigado, Gabriel, pela fidalguia e pela oportunidade de conversarmos nessa tarde de hoje. Simão, obrigado a você novamente por disponibilizar esse seu espaço. Essas suas lives são sempre muito agradáveis, além de divertidas, hein? É curioso, né? Porque a gente não só aprende direito, como a gente se diverte também, né? É sempre muito agradável, é um clima mais amistoso, é um clima mais agradável, diferente de outros webinars que a gente costuma fazer por aí. Realmente, conhecer o amigo foi uma grande alegria. Aliás, almocei hoje com o professor Satiro, nosso querido amigo, dileto amigo. Almoçaremos na semana que vem, Gabriel. Vamos matar a saudade. Vamos marcar, Simão. Será um encontro muito agradável. O Satiro é um cara fantástico, sensacional. E graças ao Satiro que eu tive essa honra, essa felicidade de encontrar você, né, Simão? Na verdade, de nos tornarmos amigos. Como você bem colocou, nós tínhamos nos encontrado antes de um evento social. Eu já o respeitava muito pelo grande civilista que é, se não o maior do Brasil hoje. Isso eu posso dizer aqui com conhecimento de causa, até pelo parecer que você deu nesta causa do Palácio Isabel. Eu digo Palácio Isabel porque este é o nome original, né, que se deu ao palácio, e não o Palácio da Guanabara, que aí veio um momento muito posterior, após, inclusive, o Estado da Guanabara passar a realmente utilizar o imóvel para... perdão, desculpa, estou usando o celular aqui, tem ligação. Como, na verdade, uma sede do governador, né, do Estado. Né? E isso aconteceu de muito tempo para cá, como até hoje nós vemos que de lá costuma despachar o governador, em muitas das ocasiões, mas antes disso, como a gente comentou aqui, tem toda uma questão histórica importante, porque o palácio, na verdade, ele foi uma residência real, na verdade, uma residência, um imóvel comprado para fixação de residência do Conde de com a princesa Isabel, né? O palácio que foi dado, na verdade, para efeito de dote, isso realmente é discutido no processo, um dote que, na verdade, não foi nem imobiliário, foi um dote, na verdade, em pecúnia na época, né? Ou seja, seria até sob bem fungidos, aí teve toda aquela discussão, inclusive, se seria um dote limitado ou não, mas não era um dote limitado, e aí, pelo menos no nosso entendimento, com base naquele dote, que foi dado por força do casamento do Conde D com a princesa Isabel, se comprou o que hoje seria o Palácio da Guanabara, o Palácio Isabel, tendo o Conde D, inclusive, comprado as adjacências, né, imóveis que fazem parte ali da vizinhança onde está hoje o Palácio Isabel, o Palácio da Guanabara. É um caso muito interessante, porque
além de ter toda essa questão histórica, também tem um fato chato, um fato que eu posso dizer até um negro do nosso judiciário, porque está aí há 125 anos praticamente, né? Nós temos aí na história desse processo uma situação um tanto quanto inusitada, que foram os autos da ação possessória que ficaram perdidos por mais de 60 anos. Acho que ficou quase 70 anos, salvo engano. Eu vou falar exatamente 66, porque foi assim, só para lembrar os nossos ouvintes. Quando houve a invasão do palácio e a família real já havia sido desterrada, portanto, não é que houve uma invasão que tirou a família real. Eles tinham a posse, mas não estavam lá mais presentes. Houve uma ação, e essa ação... Eu vou só ir para a segunda ação, Gabriel, para a definitiva, porque essa que foi julgada agora, para a gente não se perder demais, que foi julgada improcedente pelo juiz de primeira instância do Rio de Janeiro. Dessa ação, dessa sentença negativa à família imperial, contra a família imperial, houve um recurso. Isso, eu estou falando em 1894. E esse recurso foi encaminhado, de acordo com as leis da época, para o Supremo Tribunal Federal, que julgaria a apelação da família imperial. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, esse processo ficou no Supremo Tribunal Federal, como diz o Gabriel, perdido, engavetado, até a criação do chamado Tribunal Federal de Recurso. Não confundam, não é o TRF de 88, é o TFR. E quando, na década de 60, criou-se o TFR, o processo do Palácio Isabel surge e perguntam à família imperial, os descendentes, porque evidentemente na década de 60 a princesa Isabel já era falecida e seu marido também, se eles tinham interesse no julgamento da causa. A família diz, claro, nós estamos esperando há quase 70 anos, é óbvio que nós temos interesse no julgamento da causa. Então o processo é remetido para a segunda instância, criada nos anos 60, que é o TFR. O TFR julga? Não, não julga. Engaveta. Quando se cria o TRF, que é o que existe hoje, Tribunal Regional Federal, com a Constituição de 88, o processo é mandado para o TFR e para o TRF. E daí o que acontece? Nesse momento é que vai sair o primeiro acórdão, que depois vai ter o recurso especial para o STJ, que foi julgado em 2018 e agora gera a situação que nós estamos vendo hoje. Gabriel, para começar a conversa, eu te perguntaria. A imprensa noticiou como o assunto terminou 124 anos depois. Eu li pela imprensa, e evidentemente que eu estou acompanhando com você isso, e depois a gente fala um pouco do parecer, a gente conversa mais para frente, mas eu tinha entendido, pelo que li na imprensa, que havia, então, vamos dizer assim, o recurso extraordinário não foi aceito e o processo transitou em julgado. Ou não é isso que ocorreu? Porque eu não acompanhei os detalhes jurídicos. Simão, o que acontece na verdade, o que encerrou foi a discussão levada ao STJ. Né? A discussão levada naquele recurso especial interposto do acordo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que entendeu que a família não tinha direito tanto possessório quanto de reivindicação do imóvel. E daquele acordo, só que o que acontece? Daquele acordo se interpôs recurso especial, né, para o Superior Tribunal de Justiça, por força de violação à matéria infraconstitucional, como também se interpôs também daquele acordo um recurso extraordinário, por conta da matéria constitucional. Aliás, aqui a matéria é muito constitucional, né? Se a gente pegar a época, o DOT ele era tratado na Constituição do Império, né? Artigo 112. Artigo 110, 111, nem se não me engano, do... 112. 112, perdão. Foi próximo. Discutir com você, eu não vou discutir nunca, Simão. Você é a minha enciclopédia em todos os sentidos. Então você tinha a discussão até constitucional da Constituição do Império, né? Esse recurso extraordinário, o que acontece? Esse recurso extraordinário, por força do artigo 543, parágrafo 1º do CPC antigo, de 73, mas que você tem, inclusive, dispositivo correspondente do atual CPC, ele ficou retido no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, porque poderia ser conflitante o julgamento concomitante de um recurso com o outro. Então ele ficou retido do recurso extraordinário, subiu o recurso especial para julgamento. Do julgamento do recurso especial, que houve um recurso extraordinário, o recurso extraordinário não foi admitido, aliás, não foi admitido, dizendo o Supremo que não havia repercussão geral, veja você. Interpôs-se, então, o agravo para abrir o caminho para que o recurso pudesse ser julgado no STF, e o STF rejeitou, né, negou provimento desse agravo.
A família não quis insistir no agravo interno, até porque, bem, na verdade, o que se entendia é que a matéria de mérito também já poderia ser melhor trabalhada daquele outro recurso extraordinário que estava retido. Então, uma vez encerrada a discussão do STJ, na verdade, o que teria que acontecer é voltar a abrir, na verdade, aquele recurso extraordinário que estava retido, né, destravar o recurso extraordinário, verificar se ele está prejudicado ou não por força da decisão do STJ, e aí sim decidir se efetivamente esse último seria, na verdade, o último recurso de mérito da família. Né? Esse recurso extraordinário ainda está travado, teria que ser noticiado nos autos do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, já pedi até para os meus colegas verificarem isso e, conforme for, já peticionar. Não entendo que tenha sido prejudicado, Simão, porque, embora tenha havido decisão de mérito do STJ, a decisão foi contrária aos interesses da família, foi contrária à fundamentação aplicada tanto no recurso especial, como também em cerne constitucional daquele recurso extraordinário. Então, de maneira que não encerrou a discussão, a verdade é essa. Ainda teria que ser resolvida, decidido efetivamente esse recurso extraordinário que hoje está travado no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Então, realmente, ainda há matéria no judiciário em debate sobre o Palácio Isabel, ou seja, pode ter acabado uma parte do debate, mas prosseguirá agora na sua sede constitucional. Talvez, Gabriel, eu quisesse contar para eles, quando você me procurou e pediu parecer em 2018, Gabriel, muito gentil, como aliás é sempre, tivemos agora em fevereiro lá em Portugal, quando ele recebeu uma comenda de Nossa Senhora de Vila Viçosa, e que aquilo foi muito bonito. E o Gabriel, muito gentil e muito cheio de dedos, como ele é peculiar, porque é muito educado, falou, sabe, Simão, precisaríamos de um parecer um pouco rápido, porque o assunto vai ser posto em pauta. E eu sentei com os meus assistentes, em 48 horas eu apresentei o parecer, que para os que quiserem só me pedir inbox, que eu mando, está publicado já em várias fontes. E o problema jurídico aqui, básico, que nós enfrentamos no parecer e a família enfrenta a nação, é saber a natureza jurídica do dote. Porque vamos lá, a Constituição Imperial, no artigo 112, determinava dote de 300 contos de réis para as princesas. Dote. Essa é a palavra utilizada no texto da Constituição. Era um dote fungível, dado em dinheiro, e que, a partir do momento que ele era dado em dinheiro para se comprar imóveis para a residência das princesas, cessava a prestação alimentar do Estado brasileiro com relação às princesas imperiais. Então, a natureza jurídica era: eu te dou casa, dou, para que você não cobre mais alimentos do Estado. E, a partir daí, você viva às custas do seu marido, essa é a ideia da época, do século XIX, com um imóvel concedido pelo Tesouro Brasileiro. O que aconteceu com a princesa anterior a ela, sua tia Januária, foi exatamente isso. Portanto, a irmã de Dom Pedro I. Januária recebeu um palácio, recebeu dinheiro para comprar o palácio, comprou o palácio e, com isso, se tornou quites com o erário brasileiro em termos de alimentos. A palavra dote, portanto, era a chave da questão para a compreensão da natureza jurídica do Palácio Guanabara, que eu também chamo de Palácio Isabel, por amor à história e por corretezza, como diriam os italianos. O problema todo é que o TRF havia entendido que a princesa Isabel e o Conde d'Eu tinham sobre o Palácio Guanabara mero direito real de habitação. Então, o Gabriel me pediu para que eu fizesse um estudo mais profundo sobre o tema, e eu fui olhar as origens do palácio, da aquisição do palácio. O palácio é adquirido, o terreno é adquirido em 1865, 1865. Mas o dote é concedido por lei de 1864. E, curiosamente, para aqueles que estudam história e sabem, o Brasil não tinha Código Civil vigente e só teve em 1917 com o Código de 16. Portanto, se eu estou falando em 1864 e 1865, evidentemente a legislação civil era portuguesa. O livro 4º das Ordenações Filipinas, de Dom Filipe III de Portugal e IV de Espanha. E, curiosamente, as ordenações... Olha o Satiro aí. Olha o Satiro. Satiro, semana que vem o Gabriel quer pagar um almoço para nós dois. Mas nós não vamos deixar, nós vamos pagar para ele o almoço semana que vem. Curiosamente,
Quando, então, o dote foi entregue à princesa Isabel e ao Conde d'Eu, as ordenações vigentes sequer tinham contemplado o direito real de habitação. Senhores e senhoras, é muito importante que se diga, não houve nas ordenações disciplina sobre o direito real de habitação. O direito real de habitação entra no Brasil depois do dote constituído, depois da aquisição do terreno, por força de uma lei do século XIX que menciona a hipoteca e os demais direitos reais, mas menciona, fala usufruto, habitação, etc. Então, dizer que a princesa Isabel recebe um dote e, na verdade, não recebe a propriedade, mas só o direito real de habitação, seria invocar o direito romano, que disciplinava o direito real de habitação em 1865, lido pela lei do Marquês de Pombal, da Boa Razão. Não havia base técnica para se conceder direito real de habitação. Não havia base teórica para se conceder direito real de habitação. E eu fui ler os franceses que leram o direito romano para explicar o que era o direito real de habitação. Ele não é nada parecido com o que o STJ entendeu que tinha a princesa. Aliás, o direito de habitação em Roma, lido pela lei da Boa Razão, era um híbrido entre habitação e usufruto, porque eu podia alugar o imóvel. Quer dizer, ainda que se aplicasse a teoria, como se aplicou, da existência do direito real de habitação, eu já vou te dar a palavra, Gabriel, que eu quero que você fale sobre isso, leu-se o direito de habitação como ele foi criado no século XX pelo Código de 16, para uma situação do século XIX regida pelo direito romano na ausência de norma das ordenações. Então, me parece que a questão fulcral aqui é entender o que é a dote para a Constituição de 1824 e para as ordenações, que eram a lei civil vigente, e por que direito real de habitação não estava em causa, como entendeu que era o título pelo qual Conde d'Eu e a princesa Isabel ocuparam o Palácio Isabel. Diga lá, Gabriel. Obrigado, Simão. Queria só primeiro já fazer uma leve introdução do parecer, né? A ideia de procurar o Simão não foi apenas pela qualificação dele enquanto civilista, que ele é, sem dúvida alguma, como eu já disse, um dos melhores, se não o maior civilista hoje no Brasil, mas também pelo seu conhecimento histórico, de histórias do Brasil de maneira geral, porque é um caso que envolve todo um conhecimento de história, e o Simão já acabou de dizer muito claramente a necessidade de você retornar às origens, né, e analisar não apenas o Código Civil, aí obviamente o Código Civil não sequer deveria ser ventilado para a hipótese, né, voltando aí às ordenações filipinas e ao direito romano. É muito interessante, e nós dizemos isso, né, Simão, no julgamento do recurso especial, na tribuna eu tive essa oportunidade, graças aí aos conselhos do meu querido Simão, de deixar claro, porque este caso do Palácio Isabel foi o último caso julgado pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, com base nas ordenações filipinas, nas ordenações de maneira geral. E também esse é um dado muito interessante, porque se não tiveram conhecimento realmente de história com relação às ordenações de uma maneira geral, compreender a matéria não é um tanto trivial, pelo contrário. E a confusão que é feita é toda com base nesse direito de habitação que o Simão falou. Não era um direito de habitação. A confusão foi feita, na verdade, a parte contrária, a União, ela, como costuma fazer os advogados, inclusive, pegou um trecho, né, do pacto antinupcial que tratava do dote como sendo necessário para a habitação, né, do Conde d'Eu e da princesa Isabel. Então, tratando do dote para a habitação do Conde d'Eu e da princesa Isabel, ele já criou então uma tese de que este para a habitação dos dois seria então o direito de habitação. E é o direito de habitação do Código Civil de 16. Que não existia nas ordenações, que não Exato. Estava regulamentado nem para a princesa Januária, tia da princesa Isabel e da princesa Leopoldina, e que simplesmente não estava sequer em pauta no século XIX. Quer dizer, é uma impropriedade histórica de pegar uma lei de 16 e aplicá-la retroativamente ao século XIX. E criou-se uma confusão nesse momento, porque a matéria em si é uma matéria, teoricamente, relativamente simples até. É uma matéria de direito de propriedade. O que fez a União foi tentar trabalhar na linha União e Estado do Rio de Janeiro, porque também
acabou tendo interesse, obviamente, porque o Palácio, como eu disse antes, serviu aí para os governadores, foi mudar e tentar criar uma complexidade maior, no sentido que se tratava de uma discussão de transição de regime. Não Gabriel, só um pouquinho. Antes de você citar isso daí, que eu acho que esse é o ponto que nós vamos precisar debater com mais profundidade. A questão da ruptura de regime. Mas antes de tratar desse ponto, eu só queria lembrar vocês que a lei que cria a dotação com base na Constituição, ela diz expressamente: ao dito patrimônio serão incorporados prédios de que trata o artigo 3º, a lei que criou o dote em favor de Isabel e do Conde de. E passará aos descendentes, é que a lei é tão clara, passará aos descendentes, segundo a ordem de sucessão estabelecida no livro 4º, título 100 das ordenações. Ou seja, o próprio dote é dado de maneira definitiva como propriedade para que os bens sejam sucedidos. E, gente, é que assim, não dá para a gente na live ler as ordenações, mas, gente, as ordenações são evidentes. Título 100, livro 4º. Primeiro descendentes, depois ascendentes, depois colaterais e depois cônjuge. A pergunta é simples. A princesa Isabel e o Conde D tinham filhos? Tinham. Eles herdam. Acabou o assunto. Porque a própria lei que instituiu o dote dava a vocação hereditária. Quiseram fazer uma confusão também, que eu preciso avisar vocês, e que uma ministra, que eu não vou citar o nome, caiu, na questão do palácio da irmã da princesa Isabel, que foi a Imperatriz Leopoldina. O Palácio Leopoldina, que era aquele que era o antigo Palácio Januária, tinha regras próprias. E por quê? Porque Dom Fernando, o marido dela, pretendia, se ela morresse antes dele, como aconteceu, voltar para a Áustria e abandonar o Brasil. Então não dava para seguir a lógica do Palácio Isabel. Por isso que os pactos antinupciais são distintos e têm regras próprias. Mas o que interessa da Isabel com o Conde D é claro ao dizer que, na morte do casal imperial, segue-se a vocação hereditária. Logo, os descendentes herdam o palácio. É muito bom, Simão, agradeço. É muito esclarecedor. É interessante porque a União, o Estado, enfim, fizeram uma interpretação elástica, né, extensiva, onde em nenhum momento a lei diz, voltando aqui, ultrapassando, digamos, a franja marginal de interpretação jurídica, dizendo que o termo sucessão seria, na verdade, sucessão dinástica. O que é uma confusão que não fazia o menor sentido. Ou seja, né, Gabriel? Como acabou o regime, não há sucessão dinástica, não há sucessores. Agora, senhores, isso é não ler. Está escrito sucessão no livro 4, título 100. Ou seja, sucessão hereditária patrimonial, que hoje está no 1829, que já teve no 1603 do Código de 16. Realmente eu tinha até esquecido. Eles invertem a noção de sucessão patrimonial, livro das sucessões, com sucessão na coroa, ou seja, à frente do império. Você tem toda a razão. E no caso do Palácio da Leopoldina, como você falou, além do regramento próprio, veja que a forma como se encerrou a discussão também já geraria uma interpretação que poderia ser utilizada a favor agora da família, porque, mal ou bem, houve o pagamento, né? Houve uma indenização naquele momento, de entrega de títulos da dívida pública. Mas, enfim, a verdade é que é uma situação totalmente diferente que não poderia ser utilizada como parâmetro jurisprudencial para o julgamento desse caso do Palácio Isabel. Então agora vamos voltar na pedra de toque, que é a mudança de regime. Mas eu quero fazer uma introdução para chegar nesse ponto. Bom, Simão, bom, Gabriel. Toma-se o palácio? Toma-se. Vamos ao judiciário para tentar reaver a posse? Não conseguimos. Vamos ao judiciário para tentar discutir domínio? Não conseguimos. Bom, então pague uma indenização. Porque no Brasil, desde sempre, quem perde em prol do poder público, existe um instituto chamado expropriação, desapropriação, e recebe por isso. A família imperial, neste caso do Palácio Guanabara, tentou a posse e não conseguiu, tentou a propriedade e não conseguiu, e não recebeu indenização. O caso semelhante, que foi do rei Constantino da Grécia, acabou na Corte Europeia de Direitos Humanos e o Estado grego teve que indenizar pela perda das propriedades. É que não se esqueça que eu já estou falando do século XX. Já não é uma perda tão antiga quanto a do Palácio Guanabara, Palácio Isabel, do século XIX. Então, existe um fato, gente, que eu preciso dizer para vocês. Vocês gostando ou não da monarquia, achando que a monarquia é coisa legal ou chata, brasileiros que tinham a propriedade de certo bem,
perderam a propriedade sem indenização do Estado. Esse é o ponto que é incontroverso. Esse é o ponto que é irretorquível. Agora, Gabriel, talvez avançando um pouquinho, me fala a questão dessa leitura de que, como mudou o regime, acabou a situação patrimonial dos proprietários herdeiros. Como é que ficou a situação dos bens de Dom Pedro II e da Dona Teresa Cristina quando eles foram desterrados? Como é que ficou a situação patrimonial? Conta um pouquinho disso para a gente falar um pouco dessa questão da mudança de regime. Simão, na verdade, não há, tanto na Constituição como em outras leis da época, qualquer norma no sentido de que haveria a imposição de um confisco, né, de um confisco sem uma indenização, aliás. Aliás, falando de indenização, é interessante dizer isso, porque o Estado brasileiro, salvo engano, nunca negou uma indenização ao anistiado político. Aqui a situação é até um pouco mais grave, porque não se trata nem de uma indenização ao anistiado, se trata possivelmente de uma propriedade. Né? E o que acabou acontecendo foi uma desapropriação indireta, no meu entendimento. E a família, neste momento, a essa altura, sendo bem sincero, a questão de valores nem seria tão relevante, mas sim que seja declarado esse direito que, de fato, acabou sendo denegado até aqui pelo judiciário, infelizmente. Mas, enfim, como falei antes, o processo ainda não acabou. Falando aí de Dom Pedro II, na verdade, Simão, os bens, aí é uma situação meio delicada, né? Porque os bens que ficaram no Brasil, eles foram alienados, né? E foram, na época, houve o controle não foi muito adequado, os leilões que acabaram sendo realizados na maioria dos bens que estavam aqui no Brasil não seguiram um procedimento, um rigor que pudesse, na alienação, equiparar a arrematação ao preço de venda. Muito pelo contrário, muitos dos bens acabaram sendo perdidos. E Dom Pedro II, quando foi para a Europa, ao fim e ao cabo, ele levou muito pouca coisa. Tem até aquela famosa história de que o bem mais precioso dele estava num barril, que ao chegar na Europa, numa Arca. Numa arca, perdão, perfeito, Simão. Numa arca, e ao chegar à Europa, quando abriram a arca, viram que era terra, né? Terra do solo brasileiro. Então, a verdade é que não levou, Dom Pedro II, quando foi para o Brasil, não levou muitos bens. Inclusive a família, durante esse período do exílio, sobreviveu muito, na verdade, naquele período, durante esse exílio na Europa, através de contatos, de amigos que tinham na Europa. Não tinha, o Dom Pedro II jamais teve uma condição, uma vida, digamos, uma vida de uma pessoa de privilégio, de uma pessoa de alta capacidade econômica, longe disso. Então, no Brasil, o que acabou acontecendo foi isso. Mas os bens, de fato, não houve o confisco, muito pelo contrário. E a família, tanto é verdade que a parte da família manteve o que seria hoje o contato de enfiteuse, né, da região que nós conhecemos lá de Petrópolis. Isso é público e notório, tem parte da família hoje ainda recebe aqui, o que seria o laudêmio anual, e o que faz sentido porque era o direito da época. Em suma, é isso, Simão. De fato, não houve nenhuma ordem nesse sentido, apenas a questão do Palácio Isabel, que a interpretação não foi a mais adequada com relação ao direito de propriedade. Quando nós estivemos no STJ, conversando com o ministro Antônio Carlos Ferreira, que foi muito fidalgo a nos receber, e discutimos os temas com ele, claro que a decisão, eu e Gabriel temos certeza que não foi a decisão correta, mas isso não invalida a tese e o debate que tivemos com o ministro. Há um dado interessante que o ministro saca das provas dos autos, que o Marquês de Olinda, que seria o ministro da Fazenda durante o século XIX, na época da aquisição do Palácio Isabel, quando deu a declaração, ele isentou o recolhimento da CISA, que seria hoje o imposto ITBI, entre vivos, tá certo? Dizendo que o bem era próprio nacional. Eu, nesse artigo que publiquei, que também mando aqui em box, eu mando o artigo e mando o parecer para vocês, que publiquei junto com o Guilherme Nicasso, nosso amigo, eu deixei bem claro isso, que o título tributário que o Marquês tenha dado não muda a natureza constitucional do dote, ou seja, ainda que haja um erro de leitura tributária na isenção de CISA, e também nem eu nem o Gabriel estudamos a CISA no século XIX para saber quais eram as hipóteses de isenção tributária, o tributo não muda a natureza das coisas.
Se houver uma lei tributária mandando recolher ITBI em doação, a doação não vira compra e venda, porque a lei tributária mandou recolher ITBI. A natureza... Fala, Gabriel. Fala. Desculpa, Simão, só ia dizer que a imunidade tributária não retira a propriedade daquele que vem a ser imunizado, né? Então, ou seja, a imunidade não altera a natureza jurídica das coisas. Então, esse argumento, que foi o argumento que sensibilizou o ministro Antônio Carlos Ferreira, ele é um argumento que, no meu sentir, cai com uma simples declaração de natureza. Se o imposto da natureza A ou B, as coisas não deixam de ser B ou A, porque o imposto deu aquela natureza. E a imunidade, efetivamente, não muda o título de propriedade. Então, esse foi o ponto que pegou no debate jurídico. Mas, Gabriel, qual é a sua leitura? E eu queria... vamos trocar uma ideia aqui. Esse ponto nós nunca falamos, pessoalmente já, mas nunca falamos em live. Rompe-se um regime. Pode o regime novo, em nome da novidade, praticar atos fora do sistema constitucional? Afinal, mudou o regime, a família imperial foi desterrada, a família imperial, alguns, né, porque muitos ficaram no Brasil, mas foi desterrada e, portanto, não poderia haver, sob hipótese alguma, uma indenização por isso. Qual é a sua leitura? Simão, eu acho complicado isso. Eu acho que talvez apenas... é complicada a pergunta. Eu acho que apenas numa hipótese de revolução é que se justificaria realmente a negação aos direitos, né? E não foi uma revolução, efetivamente. Foi apenas a mudança de um regime. Tanto não foi revolução que a Constituição republicana vem 2 anos depois da República. Não é que, assim... aliás, curiosamente, a República... ela vem de uma maneira altamente questionável, e aqui não vem ao caso a gente fazer um debate, mas havia uma parte séria do Brasil que queria continuar fiel ao regime monárquico, a província do Grão-Pará, e a República só joga fora a ordem constitucional 2 anos depois. Portanto, a República admite, Gabriel, essa é a minha leitura e sei que é sua, que a Constituição de 24 se manteve rígida. E se manteve rígida, dizia a Constituição de 24 que deveria haver a indenização pela desapropriação. Portanto, eu não vejo como escapar disso, certo? Eu entendo da mesma maneira, Simão. E aí, voltando ao que eu já disse antes, é uma situação muito similar ao que a gente vê dos anistiados políticos. Nesta parte, com relação à transição de governo, digamos. E o Estado brasileiro jamais negou uma indenização. Não estamos aqui num cenário em que os direitos da época foram negados, na verdade, foram suplantados por conta da Constituição, tão logo veio a Proclamação da República, veio a Constituição da República. Muito pelo contrário, os direitos foram mantidos, né, os direitos de propriedade, principalmente. Quantos casos nós vemos aí, nesse modo de direito imobiliário, por exemplo, sendo resolvido por terra de Sesmaria? Né? Não fosse isso, você teria que ter toda uma ordem nova de direito de propriedade, de direito que obviamente seria uma situação de grande confusão na sociedade como um todo. Não faz sentido. Eu entendo perfeitamente com você, mas eu só volto a esse ponto. O caso não era uma discussão de alteração de regime, né? Essa interpretação foi criada por conta do termo sucessão que havia, né? Que é a sucessão do direito civil, na verdade, é a sucessão hereditária, pura e simplesmente. O que remete ao título, o livro 4º, o título 100 das ordenações, que é a sucessão patrimonial, aquela que qualquer pessoa que morre e deixa bens tem a vocação hereditária respeitada. Exatamente. Deixa eu só fazer uma nota que o Guilherme de Castro entrou aí também, queria agradecer ao nosso querido amigo, ele ajudou bastante também no processo. Obrigado aí, Guilherme, por estar nos assistindo. Eu queria até dizer que o Guilherme e eu temos uma divergência com relação à natureza jurídica do Palácio Isabel, que não implique nenhuma diferença quanto à consequência, que a família real foi expoliada e deveria receber, ou a propriedade ou a posse. Mas a gente tem só uma pequena diferença, porque o Guilherme entende que o palácio ele está no regime de morgado, tá certo? E até o Coelho da Rocha define morgado como vínculo que tem por fim, principalmente, a conservação do lustre e nobreza de uma família. Basicamente, entende o Guilherme que o palácio era destinado ao sucessor da coroa e, portanto, tinha uma natureza de morgado. Eu
tenho dúvida sobre isso, porque a sucessão do peão, que era o homem comum, e a sucessão do nobre coincidiram no Brasil com a lei de 1864, que altera a sucessão do nobre. O nobre sucedia pelas regras da primogenitura masculina. E o peão, que era o comum, com as regras que não tinha primogenitura, muito menos masculina. Então, eu entendo que... mas, Caio, dizer que ela perdeu o título e perdeu o patrimônio não é exatamente a mesma coisa, nem sucessão. São coisas bem distintas, direito civil e direito público, que é o direito de representação do Estado brasileiro. Mas eu entendo que, como a sucessão do peão e do nobre foi equiparada no século XIX, que a noção de morgado também não poderia prevalecer para o Palácio Isabel. Mas isso é um debate muito técnico que não muda o efeito. Eles tinham um bem que foi perdido para o Estado brasileiro sem indenização da família real. É isso, doutor Gabriel? É perfeito, Simão. É uma pena que esse processo tenha demorado tanto tempo, de fato, né? 125 anos. Eu quero crer que, infelizmente, o resultado que nós tivemos, que não foi bom agora, também se deve muito a esse grande lapso temporal. É interessante quando a gente volta nas origens, logo em que houve, efetivamente, o esbulho. Porque, antes do esbulho, a União tentou, pela via judicial, pela via legal, tomar posse do bem. E ela não conseguiu. A Corte Suprema da época negou o direito da União. Na verdade, referendando, inclusive, o direito da família. Mas, Gabriel, reforça isso. Antes, eu quero que você reforce essa ideia, repete, por favor. Que eu não citei aqui. Antes do palácio ser invadido à força, para gerar uma ação concessória promovida pela princesa Isabel, o governo brasileiro tentou, republicano, legalmente tomar o palácio. E conta qual foi o desfecho dessa ação do governo para tomar o palácio. É exatamente esse o ponto, Simão. O governo perdeu. O governo tentou 2 ou 3 ações na época, aliás, não foi uma apenas, né? E perdeu por decisão final, inclusive, da Suprema Corte da época. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente. Dado que o governo perdeu, aí eles se serviram de um ato a mano militar, né? E invadiram o palácio, e aí, sim, praticando o chamado esbulho. Feito o esbulho, aí sim coube a família ajuizar a ação concessória, aliás, assinada pelo conselheiro Ferreira Viana. É muito bacana, eu até recomendo, acho que alguém circulou, algum colega circulou, que os autos digitais podem ser acessados no Superior Tribunal de Justiça. Eu recomendo a leitura, porque você tem toda uma história bacana, inclusive dos advogados que passaram pela causa, né? Tanto da possessória que foi iniciada pelo conselheiro Ferreira Viana, quanto da reivindicatória depois que foi capitaneada pelo Santiago Dantas, e por aí vai. É uma matéria muito interessante, seja de direito possessório, como também de direito de propriedade e da ação reivindicatória. Aconteceu isso, Simão. É por isso que nós dissemos, fosse tudo isso decidido naquela época, eu quero crer, imagino, que essa situação do Palácio teria sido resolvida de uma maneira um pouco diferente, bastante diferente, né? Quero também dizer que o governo republicano reconheceu o direito ao palácio na ação anterior. Além disso, o decreto do governo da época, logo depois do exílio, na verdade, tão logo veio a proclamação da República, ele reconhecia a propriedade do Palácio Isabel. Então, enfim, mudou de ideia, obviamente, pouco tempo depois e acabou acontecendo o esbulho. Independentemente, só queria registrar, Simão, acho que você falou muito bem, independentemente do julgamento de mérito, nós fomos muito bem recebidos pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, o relator, foi uma pessoa extremamente gentil, nos recebeu muito bem, além de todos os outros ministros que trabalham na turma, a ministra Galotti também foi muito receptiva, apesar do voto contrário, isso é do direito, né? Nós temos que conviver com o debate. Foi realmente uma causa muito bacana de ser trabalhada, inclusive pela forma como todas essas pessoas nos receberam e prestaram o ministro Antônio Carlos, aliás, ele prestou uma homenagem muito bacana à família e à princesa Isabel antes de iniciar o seu voto no julgamento. Seria, obviamente, melhor, mais bacana, digamos assim, caso o voto fosse numa linha um pouco diferente a favor da família. Mas nós temos que respeitar o entendimento dele e que acabou ficando circunscrito mais, talvez, essa discussão do CISA, né, Simão, que você bem colocou. Que, aliás, mal dava para ler, né, os documentos que nós temos no processo, os documentos que representam o
pagamento da CISA, estão quase que ilegíveis. Mas é um fato que se trata de uma situação absolutamente diferente. O direito tributário, nesse caso, não poderia se confundir com o direito civil e o direito de propriedade. E eu queria lembrar a todos e a todas, com simpatia ou não pelo regime monárquico, com simpatia ou não pelo regime republicano, que o que aconteceu com a família da Princesa Isabel e do Conde de é uma questão bastante grave para um país democrático regido por uma Constituição. Porque se a família imperial foi expoliada, seus bens foram retirados e ela não recebeu indenização, o risco disso voltar a ocorrer é de todos nós. Porque amanhã uma mudança de regime, e que os senhores não pensem que isso é impossível no Brasil, porque vários países passaram no século XX por mudanças radicais de regime, e cito um só país, para quem acha, tirar da monarquia é bom, porque a monarquia é uma porcaria. Eu quero citar um caso, para quem, num país sem memória, porque o Laurentino Gomes tem razão, o Brasil é um país sem memória. É um país que não estuda história, é um país que ninguém lê nada, e que é um bando de palpiteiro que fala de tudo na internet. Então vamos agora falar uma história só para concluir meu raciocínio. Quando houve a tal da revolução teocrática no Irã, nos anos 70, e que o regime do Shah, o Shah era tipo do rei, vamos falar assim, do Irã, ele é defenestrado do Irã, casado com aquela mulher lindíssima, a Rainha Faradiba, a revolução teocrática em que os ayatolás tomam o poder, esta é uma revolução no sentido genuíno da palavra. Porque ela não troca só o imperador que tinha barba por Deodoro que tinha barba. Aliás, se olhar os dois rapidamente, você pode até confundir um com o outro, de tão parecidos que eram, até no jeito de agir. O que aconteceu lá no Irã é um rompimento democrático de regime. O que aconteceu na Rússia, quando houve a revolução dos russos vermelhos, dos bolcheviques, é uma ruptura de regime com a ordem czarista. O Brasil teve praticamente uma troca suave e, portanto, não houve rompimento, não houve quebra do regime, as instituições continuaram funcionando, a justiça continuou a funcionar, o parlamento continuou a funcionar e a família real perdeu os bens sem o devido processo legal e sem indenização. Então, meus amigos, para aqueles que gostam da ideia de que o Brasil é um país democrático e sério, deveria, esses que gostam e que acham importantes os valores democráticos e os valores constitucionais, deveriam, no mínimo, repudiar decisões que tiram direito de quem tem fora do sistema constitucional e com ares de houve ruptura do regime, então está tudo bem. Porque amanhã será o senhor ou a senhora que está nos ouvindo que pode perder bens, como, aliás, pergunte o que aconteceu com os persas, que antes era Pérsia e não Irã, depois da Revolução dos Ayatolás. E vejam se ficou agradável a situação daqueles que lá estavam. Isso é só uma nota final, porque, infelizmente, Gabriel, as pessoas olham para essa questão, algumas pessoas olham para essa questão com os olhos, mas a família real é rica, o que tem perder bens? O problema é que esses argumentos se voltam contra a gente, rapidamente, numa situação de ruptura de regime maior ou menor. Então, eu quero dizer para vocês que o objetivo dessa live, o Samuel está dizendo que conheceu o seu tio Dom Bertrand em 2018 e é uma pessoa maravilhosa. Aliás, eu conheci o Dom Bertrand por apresentação do Gabriel e tivemos juntos na missa de finados o ano passado, que foi aqui na cripta do Ipiranga, e o Dom Bertrand realmente é um ser humano acima de qualquer suspeita, maravilhoso. Mas para dizer o quê, Gabriel? Queria te dar para as últimas palavras, mas para dizer que o que nós estamos fazendo aqui é um aviso. É um aviso dos riscos que um sistema democrático gera. E eu concordo com o Paulo. Foi um confisco odioso. Pode falar. Eu acho que você colocou de uma maneira perfeita, Simão. Aqui, de novo, a gente está discutindo não pura e simplesmente a ideia de um regime e de um outro regime. É uma matéria muito simples, na verdade, é o direito do cidadão, o direito de propriedade de cada qual. É isso que se discutiu no processo do Palácio, e nós esperamos que o Brasil, independentemente deste resultado, na troca de eventual regime no futuro, que caso isso venha a acontecer, que não venha a repetir este mesmo erro, que o judiciário, caso ocorra uma situação como aquela, como essa, na verdade, do Palácio, havendo esbulho, o judiciário possa socorrer, né, o esbulhado
e assegurar o seu direito de posse, o seu direito de propriedade efetivamente. É interessante. A causa, de certa forma, também vamos ao lado bom, né? Os 125 anos nos ajudaram a reviver esse momento histórico, né? Ano passado, dado o fato de que é o processo mais antigo do Brasil, quando do julgamento no STJ, eu achei muito bacana o fato de que realmente a mídia passou a divulgar mais o que aconteceu e a sociedade reavivendo, na verdade, todos os fatos daquela época. Isso é muito bacana porque, contada a boa história, nós tivemos, até peço desculpas por estar defendendo, obviamente, o lado da minha família, Simão, mas nós tivemos uma história muito bacana de líderes dos quais a sociedade tinha o orgulho de ter, né, de se inspirar. Algo que, no meu entendimento, com o regime posterior, vindo à República, acabamos sentindo um pouco. Ô, Gabriel, eu posso até dar uma sugestão para você, para reavivar uma ideia? Porque eu suspendi as lives, Gabriel, porque eu estou exausto. Tem um monte de artigo para entregar, um monte de parecer. Agora estou acabando, eu estou limpando a mesa, eu já mostrei aqui minha sala, está uma zona. Mas nós vamos retomar a ideia daquela live que nós vamos discutir um pouco de história da monarquia no Brasil. Daí não vai ser uma live sobre o Palácio Isabel. Nós vamos discutir um pouco da história e vamos discutir um pouquinho desse Brasil imperial e desse Brasil que o Brasil tenta esquecer a qualquer custo porque é um país sem memória. E é um país sem memória porque há interesse sempre em apagar as memórias para vantagens de grupos ou de pessoas. Eu queria agradecer, Gabriel, você demais pela sua generosidade em conversar comigo. Queria te agradecer demais pela sua amizade. Você sabe que nós temos um afeto recíproco que é enorme. E estou com saudade de você. Estou com saudade da sua mulher. Estou com saudades das nossas tardes em Lisboa. Que isso volte logo. E quero te dizer que você, mais uma vez, muito me alegra com as suas posições jurídicas tão claras e pessoais tão firmes. Muito obrigado, Gabriel, por essa chance da gente bater um papo nessa tarde de hoje. E vamos bater um papo pessoalmente semana que vem no almoço. E vamos bater papo com mais uma live sobre monarquia em breve, quando o professor Simão se livrar da mesa dele. Viu, Gabriel? Muito obrigado. Simão, eu que te agradeço, meu amigo. É sempre um prazer estar com você, um querido amigo. Espero voltar para Lisboa, para aquele nosso almoço, nossas tardes de cultura do local, da história, da boa história. Talvez, vamos ver, quem sabe, início do ano que vem, assim esperamos, né, que venha a vacina para todos, a gente possa reviver esses momentos. Mas aqui também, meu amigo, quando você precisar, conte comigo sempre. É um prazer. Agradeço aí a todos os que estiveram assistindo a gente. Meu Instagram, meu LinkedIn encontro aqui de fácil acesso. Eu estou à disposição de todos. E, Simão, é sempre um papo muito agradável com você. Então, por favor, vamos tentar repetir depois aí uma conversa mais sobre a história, que eu acho que essa foi muito agradável, mas uma conversa sobre história, você, além de grande professor de Direito, tem propriedade para falar, para explicar, para expor, de uma maneira que será agradabilíssima para todos. Eu estou muito satisfeito, muito feliz, e, enfim, que marquemos logo, e semana que vem o almoço eu sugiro já na quarta-feira. Veja na sua agenda aí. Muito obrigado. Quarta-feira está marcado. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Queria agradecer a todos pelas palavras de elogio e de gentileza. A live vai ficar gravada, por óbvio, na IGTV, vai para o meu YouTube, vai para o meu podcast. Obviamente que lives como essa não se perdem, não por mim, pelo Gabriel. E queria dizer para vocês que todos que estão aí mandando um abraço, elogiando, grandes amigos, eu vejo aí o Marcelo, eu vejo aí o Paulo, o Samuel, o João Luiz e mais tantos outros que eu não quero deixar de agradecer. A Sandra Baia, tanta gente legal junta, para dizer que eu e o Gabriel vamos voltar, sim, em breve, para discutir um pouco o período imperial dessa história tão rica do Brasil e tentar trazer memória a um país que é sem memória. Essa é um pouco da nossa missão kármica, Gabriel. Tentar trazer memória a um país que é um país sem memória. Muito, muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Um grande abraço e, Gabriel, até semana para o nosso almoço, viu? Até semana, meu amigo. Obrigado a todos. Tchau, um abraço.